que ele possa ter desenvolvido. Mas dá para você ter ideia, por exemplo, desses 800 mil engenheiros, você tem ideia quantos estão trabalhando, atuando no setor de engenharia de fato? Que estão trabalhando como engenheiros. Uma ideia a gente tem, mais ou menos 40% do estoque de engenheiros que a gente tem no país atuam nas engenharias. Tá, os outros necessariamente não estão desempregados, podem estar desviados. Não, exatamente. De função, né? Os outros podem estar desempenhando outras funções que não seriam típicas das E das qual engenharias. número seria esse, para saber chegar ao número de desempregados? É engenheiro, mas não está absorvido Esse pelo dado mercado. de desemprego especificamente nas engenharias a gente não tem. Sei. Né? Seria um segundo dado, inclusive, para a gente olhar a escassez. A gente olha salário, evolução do salário, e olharia se as taxas de desemprego para esse profissional estão menores do que para outros. Né? Mas a gente não tem isso, mas aí a gente fez esse indicador do percentual de engenheiros que, de fato, estão ocupados em funções típicas de engenheiro. Né? Então a gente fez uma conta assim, uma divisão, dividindo o número de pessoas empregadas em ocupações que a gente identificou como típicas dessa área, sobre o número de pessoas que a gente estimou que tem diploma nessas áreas. Então isso que estão dá trabalhando perto de engenharia, 40%. 40%. Isso em termo comparação internacional, é o que esse 40%? Isso Olha, muito, isso pouco, tá a dentro gente da tem média? procurado dados internacionais de um indicador semelhante a esse, e a gente não tem encontrado algo assim que seja comparável, né? Porque cada país tem sua dinâmica, inclusive até mesmo do que é considerado engenheiro e do que não é. A gente consegue comparar internacionalmente, tem dados da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dados sobre o percentual de pessoas que saem do ensino superior com a diploma de engenharia em relação ao total que se forma todo ano. Isso a gente consegue ter um dado comparável. Agora, esse indicador que a gente gerou, a gente ainda não encontrou um dado comparável. A gente conseguiu alguma informação de que nos Estados Unidos estaria por volta disso também, mas não é uma fonte assim que a gente permita ver se é o grau de comparabilidade dos dados. Tá? Mas, de qualquer forma, nas nossas projeções, a gente vê que, como o ensino superior tem se expandido muito nos últimos anos, e as áreas de engenharia e de arquitetura e formação de tecnólogos e essas áreas afins, como elas têm crescido mais ainda, né, tem se expandido muito o número de matrículas, o número de gente fazendo esses cursos, o número de gente terminando esses cursos. Como tem sido muito forte essa expansão, nas nossas projeções, a gente só consegue vislumbrar um cenário mais crítico do que hoje se o Brasil crescer sistematicamente num ritmo de 6% ao ano, por exemplo, entendeu? Aí teríamos problema. Aí teríamos, mas eu acho que teríamos problemas em muitas coisas, né? Porque é um ritmo de crescimento. Você certeza. imaginar o Brasil crescendo durante 10 anos... Né? Exatamente. Você imaginar o Brasil crescendo durante 10 anos a 6% ao ano, né? Virar China, né? É verdade. Ou Índia, pelo menos. É algo que a gente, o grupo envolvido no estudo, pelo menos, considera pouco provável, né? Para um período tão longo de crescimento alto. Agora vamos falar um pouquinho de fatores conjunturais, assim. Por exemplo, o Rio de Janeiro tinha uma indústria naval muito importante, há muito tempo atrás, e aquilo foi declinando, houve uma estagnação, e durante o último governo foi retomado um esforço de reativar a indústria naval brasileira. Quer dizer, tem essa questão, assim, quer dizer, como é que, de repente, um setor que estava esquecido começa a demandar engenheiros navais, como é que você atende setores desse tipo? Tem também a questão da engenharia do petróleo, que estamos falando aí no pré-sal, a Petrobras aí fazendo planos, inclusive, assim, de altos investimentos para o período até 2020, 2030. Quer dizer, como é que vocês analisaram isso? Questão de ferrovias também, que o Brasil agora começou a olhar mais para as ferrovias e começou a construir ferrovias. Isso, uma preocupação que a gente está tendo, né, daqui para frente é justamente de olhar um pouquinho o cenário em diferentes setores, né? A gente, no estudo que a gente já publicou, a gente faz um pouco isso ao fazer as nossas projeções, levando em conta o desempenho dos setores e o emprego nos setores, as perspectivas de crescimento dos diferentes setores. Mas olhar no detalhe cada setor, a gente ainda não concluiu os estudos. Mas o que dá para a gente perceber assim, é que realmente tem alguns setores, como foi citado, da indústria naval, que você tem um comportamento cíclico, né? Você tem momentos em que há grandes investimentos naquele setor e que aí passa a demandar uma mão de obra muito grande, né? Uma quantidade muito grande de mão de obra especializada. E que depois vai encolher. Depois pode encolher. Então, assim, para você tomar uma decisão de investimento, tanto do ponto de vista da pessoa que faz o curso, quanto até do ponto de vista dos incentivos que o governo pode dar para a formação dessas pessoas,
Você tomar uma decisão de investimento, que inclusive leva anos, né, o investimento, pelo menos para nível superior, você leva 5, 6 anos, 6 anos pelo menos para formar um engenheiro. Então, é uma decisão difícil sobre esse investimento. Quando é um setor cíclico assim, o ideal, no nosso ponto de vista, é que você tenha condições de formar, em nível de especialização, de aperfeiçoamento, profissionais de especializações adjacentes, ou seja, a pessoa que tem uma formação que não é específica daquele setor, mas que pode atuar naquele mas setor. que daria para com um curso de qualificação específico ou, né, uma especialização apropriada, adquirir essas competências para atuar com aquela especificidade. Então, nós vemos que em cursos de nível superior, por exemplo, seria preferível nesse ponto você formar, no caso do engenheiro, um engenheiro mais generalista. E que, depender de como vá a demanda nos diversos setores e tal, que ele tenha a condição de, com um prazo de tempo menor do que um curso de graduação, desenvolver habilidades para atuar naquele setor específico. A gente vê mais por aí. Em nível técnico, isso ficaria um pouco menos complicado, né? Porque passou em nível técnico, você leva menos tempo para formar, mas também não é uma coisa tão simples. Agora, muita